Shalom, povo de Deus, a paz do Senhor, amém? Que a paz do Senhor esteja na tua vida, aleluia. Hoje eu trago mais um devocional para o nosso alimento espiritual. Na verdade, mais uma reflexão e o nosso tema hoje está centrado na salvação. E a questão é, será que você é salvo? Amém? E eu trago 8 princípios que evidenciam de que uma pessoa de facto é salva. Amém? E o nosso tema hoje está baseado no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21, que diz assim a palavra do Senhor: Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Amém? Jesus aqui, neste sermão, ele diz aos seus discípulos que nem todo que lhe chama Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai dele, aleluia, aquele que obedece os mandamentos de Deus, esse entrará no reino dos céus. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos por mais um momento, Senhor, que nos reunimos em Teu nome, Pai, na Tua presença, Rei da Glória. Pai, pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir. Abra os nossos olhos para ver e o nosso coração para entender aquilo que o Senhor está a falar conosco. Pai Celestial, abençoa-nos com a Tua palavra, de modo que sejamos edificados e fortalecidos na fé através da Tua palavra e do Teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Então eu disse que hoje vamos falar sobre a salvação e trago simplesmente 8 princípios que vai te ajudar a refletir se você é salvo ou não. Amém? Infelizmente temos muitas pessoas dentro da igreja, muitas pessoas que se dizem cristão, que provavelmente não são salvos. Provavelmente não receberam a salvação, provavelmente ainda não são filhos de Deus. Amém? Muitas pessoas que vão para a igreja, começaram a ir para a igreja, mas nunca aceitaram Jesus, nunca colocaram Jesus no centro da sua vida, nunca entregaram a vida totalmente a Ele. Amém? Exteriormente parecem ser pessoas salvas, mas no seu interior não. Amém? Então, hoje eu trago 8 princípios que evidenciam de que uma pessoa é salva. E o primeiro é o fruto. Amém? Em Mateus capítulo 7, ainda, versículo 19, diz: Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. No versículo 22, o Senhor diz: Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônio? Em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? De fato, há poder no nome de Jesus. Mas estas pessoas que fazem isso não têm um relacionamento com Ele. Por trás, não obedecem a Deus. Então, estes não herdarão o reino dos céus. Eles não têm o fruto da salvação. E a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Muitos vão para a igreja, mas não têm o fruto, não têm o caráter de Deus. Qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto de um cristão? É a paz, é o amor, é a benignidade, é a longanimidade, é uma pessoa misericordiosa, é uma pessoa amorosa, é uma pessoa paciente, é uma pessoa que ama o seu próximo. Ele tem o caráter de Jesus em si. Aleluia. E a Bíblia diz que pelos seus frutos os conhecereis. Quanto de nós vimos pessoas dentro da igreja, cristãos ambiciosos, aleluia, cristãos avarentos, idólatras, adúlteros. Por isso é que o Senhor diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o primeiro princípio é o fruto. Quem é salvo manifesta o fruto do arrependimento na sua vida. Há uma mudança de atitude. Há um desejo de parar de pecar. Ele pratica o bem e não o mal. Aleluia. E todo aquele que dá fruto é filho de Deus.
Quando vimos um novo convertido e no decorrer, no processo desta pessoa, nós notamos a mudança nesta pessoa, a transformação no caráter. Se era uma pessoa rabugenta, uma pessoa calma. Se era uma pessoa que roubava, parou de roubar. Se era uma pessoa mentirosa, parou de mentir. Tornou-se numa pessoa amável, com vontade de ajudar, com vontade de agradar a Deus. Então, esse é o fruto do Espírito, este é o caráter de Jesus Cristo. Quando vimos pessoas que abandonaram a velha natureza, porque a Bíblia diz que aqueles que nascem de novo, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele nasceu de novo. Ele é um verdadeiro cristão. As coisas que ele fazia, ele não faz mais. Se ele se drogava, ele não se droga mais. Se ele se embebedava, ele já não se embebeda mais. Se ele fumava, ele não fuma mais. É bem verdade que alguns vícios não se deixam da noite para o dia. O facto de aceitar Jesus hoje, amanhã você não acorda e deixou. Alguns casos, sim, são imediatos. Já ouvimos muitos testemunhos assim. Mas outros é um processo. Se hoje fumou um maço, depois só volta a fumar depois de 3 dias, depois fuma só 2 cigarros, depois fuma um cigarro e deixa. É um processo. Há um arrependimento dos seus atos. E a pessoa começa a mostrar os seus frutos. Isso é a primeira evidência de que uma pessoa é salva. As coisas que fazia não faz mais. Ele tem prazer em agradar a Deus. Ele tem prazer de pregar a palavra. Aonde esta pessoa está, ela só quer falar de Jesus. Ela só quer falar do amor de Deus. Ela só quer falar do perdão de Deus. Este é o caráter de Jesus em nós. Este é o fruto de que uma pessoa salva dá. E o segundo princípio é o desejo de parar de pecar. Uma pessoa que é nascida de novo, ela tem desejo de parar de pecar. Amém? Lá em 1 João capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aleluia. Quando olhamos para este versículo, o primeiro impacto é nós olharmos para nós e dizermos assim: será que eu sou salvo? Será que eu nasci de novo? Porque eu ainda cometo pecados ocasionalmente. Eu ainda falo mal dos outros. Mas no grego essa passagem, quando diz que todo que é nascido novo não comete pecado, se estudarmos no grego, nós vamos ver que quer dizer que um cristão de verdade não pode regularmente cometer pecado. Ele não faz do pecado um estilo de vida constante. Ele não pode ser como sempre foi, nem pecar como sempre pecou. Ele não pode cair no hábito do pecado. Aleluia. Porque todo aquele que faz isso mostra que nunca foi salvo. Não podemos fazer do pecado um estilo de vida. Existe aquele pecado ocasional, de forma involuntária. Nos arrependemos, vamos diante do Senhor e alcançamos a misericórdia dele. Mas há pessoas que fazem do pecado um estilo de vida. Eles são adúlteros, são prostitutos, são roubadores. Provavelmente essas pessoas não receberam a salvação. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Efeminados são homossexuais, nem os sodomitas, pessoas que praticam sexo anal, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? Então, as pessoas que embebedam-se, que roubam, os efeminados, os sodomitas, os idólatras, não herdarão o reino de Deus. Lá em Salmos capítulo 24, versículo 4 diz: aquele que é limpo, versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor. O que é limpo de mãos e puro de coração, este entrará no reino dos céus. Aleluia. Então, você que tem praticado o pecado constantemente, fez do pecado um estilo de vida.
ele respira a mentira, ele respira o roubo, ele respira a prostituição. Provavelmente você não é uma pessoa salva. E você devia se rever se de fato você é salvo, porque aquele que é salvo, ele tem desejo de parar de pecar. Ele, quando comete pecado, ele sente-se mal, chora, não consegue dormir. Porque quando você está cometendo um pecado, o Espírito Santo em si, ele também já vem te convencer daquele pecado. Está errado, não faça isso, não vai por aí. Mas às vezes somos tão desobedientes e cometemos aquele pecado, mas há um sentimento de um desespero. Um arrependimento profundo. Por que eu falei mal daquela pessoa? Por que eu menti? Você é atormentado, pequeno pecado que seja. Então, se você tem desejo de parar de pecar, você acorda e diz, eu não vou cometer pecados hoje. Eu não vou falar mal de ninguém. Eu não vou roubar o que é meu. Eu não vou mentir. Eu não vou me prostituir, eu não quero mais isso para a minha vida. Existe um desejo de parar de pecar porque você é uma nova criatura. O Espírito Santo agora habita em ti e ele não te deixa cometer essas coisas. Ele te repreende. Ele te convence que aquilo é pecado. E também te convence do perdão, que você deve se arrepender. Amém? Então esse é o segundo princípio que evidencia que uma pessoa é salva. Aleluia. Quando alguém diz que nasceu de novo e continua no mesmo estilo de vida, fazendo o que sempre fez, provavelmente não nasceu de novo, mas teve um despertar religioso. Teve um despertar religioso, mas não é salvo. Se você continua a fazer as coisas que fazia, você ainda não recebeu a salvação, provavelmente. E o terceiro princípio é uma nova criatura. Uma das evidências de que uma pessoa é salva, aleluia, é uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando uma pessoa é salva, o desejo pelas coisas velhas pecaminosas começam a desaparecer. Os velhos hábitos, os velhos relacionamentos começam a desaparecer. Os velhos lugares que frequentavam, esta pessoa já não quer ir mais. Começa a desaparecer. Há um arrependimento das coisas velhas que fez, dos velhos hábitos. Se você gostava de ir à discoteca, você começa a perder o prazer de ir à discoteca. Você começa a perder o prazer de sentar na roda dos fofoqueiros. Você começa a perder o prazer de mexer naquilo que não é teu. Porque você é uma nova criatura. Porque você nasceu de novo. E a própria Bíblia diz, eis que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Você se tornou novo, puro, santificado, lavado pelo sangue de Jesus. Os seus pecados foram perdoados. Tudo que você fez no passado, o roubo, a prostituição, o assassinato, quando você vem a Jesus, todas as coisas se tornam limpas e puras. Jesus apaga todo o pecado. Ele apaga a velha natureza. Não importa o que você fez, não importa aonde você andou. Quando você aceita Jesus, ele te limpa. E a palavra de Deus diz que ele perdoa os seus pecados e já não se lembra mais dele. Ele apaga as suas transgressões, ele já não se lembra. Foi, acabou. Agora você é uma nova criatura. Você tem um novo coração, você tem uma mente de Deus. Você faz parte da família de Deus. Jesus abriu a porta do reino do céu para ti. Jesus te redimiu da mão do diabo. Ele te livrou da condenação, da lei do pecado e te deu a lei da vida eterna. Você recebeu a nova vida em Deus. Então você vem puro para Cristo. Ele te limpa de dentro para fora. Você é uma nova criatura. Logo você vai perdendo o prazer das coisas velhas, você perde o prazer dos velhos hábitos, você deixa de ser uma pessoa fofoqueira, você deixa de ser uma pessoa rebelde, você deixa de ser uma pessoa rabugenta, você deixa de ser uma pessoa mentirosa, uma pessoa idólatra, amante do dinheiro, que coloca o dinheiro acima de tudo. Você deixa de ser uma pessoa materialista. Deus está acima de tudo na tua vida em primeiro lugar.
Quando você é uma nova criatura, você passa a amar a Jesus e a Deus de uma forma, e você experimenta um amor, enfim, que só quem experimenta isso sabe o que é, não consegue expressar com palavras. É um amor divino, é um amor forte. É um amor que transcende qualquer coisa. Você coloca Ele em primeiro lugar. Você se torna filho de Deus, porque você é uma nova criatura. Esta é uma evidência de que você nasceu de novo. Quando você perde o prazer dos velhos hábitos, das coisas pecaminosas, é uma evidência de que realmente você foi salvo. Você aceitou Jesus por meio da fé e você recebeu a graça de Deus na tua vida. E o quarto princípio é: tem amor pelos irmãos. O quarto princípio que evidencia que uma pessoa é salva, ela tem amor pelos irmãos. Em 1 João capítulo 3, versículo 14, a palavra de Deus diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Aleluia. Esse é o quarto princípio que evidencia de que uma pessoa é salva. Você tem amor pelo seu próximo. Aqui quando Jesus diz que nós amamos ao nosso próximo, no versículo 13 diz: meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Mas estamos no 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos irmãos. Os irmãos que aqui esse versículo diz é os irmãos em Cristo Jesus, o corpo de Cristo. Porque nós nos tornamos corpo de Cristo, na qual Cristo é a cabeça. E Ele é o primogênito, Ele é o nosso irmão mais velho. Você ama o irmão da igreja, você ama o teu pastor, você tem prazer de ajudar dentro da igreja. Você não inveja, você não fofoca, você não trata mal o teu irmão dentro da igreja, você lhe ama. É ter amor pela família de Deus, é amar os irmãos em Cristo. E este amor é demonstrado dentro da igreja. Esse é o quarto princípio que evidencia de que você é salva, você tem amor pelos irmãos. E o quinto princípio é: o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você sabe porque sabe que você é filho de Deus. Às vezes as pessoas podem perguntar: mas como é que você sabe que você é filho de Deus? Como é que você sabe que você é salvo? Eu sei porque sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito Santo, ele testifica, ele testemunha dentro do teu espírito de que você é filho de Deus, de que você recebeu a salvação. Quando somos salvos, intimamente nós sabemos que somos salvos. Quando nós temos todas essas evidências, quando nós mudamos a atitude, o caráter. Aleluia. E ninguém pode tirar isso. Tem uma parábola que Jesus diz que todos aqueles que meu Pai envia para mim, ninguém pode tirar da minha mão. Você sabe porque sabe que é filho de Deus e pronto, e ponto. Eu sou filho de Deus. Eu recebi a salvação, eu recebi a vida eterna. Eu sei porque sei. Amém? E o sexto princípio é: esta pessoa tem disposição para obedecer os mandamentos de Deus. Todo aquele que é salvo, ela tem disposição, ela quer obedecer os mandamentos de Deus, ela tem prazer na obediência de Deus. Em João capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus é que está a dizer que se alguém lhe ama, ele guarda a palavra do Senhor, pois a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quando meditamos na palavra de Deus, é Deus a falar conosco. Nós passamos a conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. Nós guardamos o mandamento de Deus. Nós obedecemos a Deus. Nós temos disposição de ser obediente. Ele diz, e quando guardamos, o Pai também nos ama. E os dois fazem morada em nós. Isto é uma das evidências de que você é salvo. Você tem disposição de obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia. Pessoas que são salvas fazem tudo o que têm a fazer para obedecer os mandamentos de Jesus.
E quando desobedecem, sentem-se mal por isso. Sentem-se mal, mal, mal. Quando desobedecem um dos mandamentos, a pessoa não dorme. Você não tem paz porque você desobedeceu. E o sétimo princípio é a pessoa tem desejo imediato de fazer a vontade de Deus. Existe um desejo dentro de ti de fazer a vontade de Deus. Existe um desejo de pregar. Existe um desejo de evangelizar. Existe um desejo de falar do Senhor aonde você vai. Existe um desejo de amar ao próximo. Em Atos capítulo 9, versículo 6 diz assim: e ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Tremendo e atônito, há um desejo de fazer a vontade de Deus. Que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Quando nós temos o desejo de fazer a vontade de Deus e vamos diante dele, na palavra dele, ele nos diz o que nós temos que fazer. Nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós somos orientados pelo Espírito Santo e ele nos capacita e nos ajuda a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Quando existe essa disposição, quando existe esse desejo atônito, esse desejo tremendo de fazer a vontade de Deus, tudo se alinha ao propósito de Deus. Você não se desvia do propósito de Deus. Quando você conhece o propósito de Deus, tudo quanto você faz alinhado ao propósito de Deus prospera na tua vida, porque você está alinhado àquilo que o Senhor quer que tu faças. E o oitavo e último princípio é: ele experimenta a disciplina do Senhor. Um dos sinais de que uma pessoa é salva, aleluia, Deus lhe repreende. A palavra de Deus diz que ele disciplina os seus filhos. Em Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você nunca sentiu uma repreensão de Deus, provavelmente você é bastardo e não filho. Se você nunca foi disciplinado por algum pecado, por alguma desobediência tua, provavelmente foste bastardo e não filho. Porque aos filhos o Senhor disciplina, aos filhos o Senhor repreende. Está na palavra do Senhor. Deus não te deixa com coisas que te afastam dele. Ele te disciplina quando você está errado. Porque muitas pessoas acreditam em Deus e Jesus, mas não são salvas. Porque apesar de acreditar, nunca entregaram as suas vidas a Deus, nunca sofreram uma disciplina de Deus, nunca foram corrigidos. Hoje em dia vimos muito dentro da igreja pessoas que querem ser confortadas e não confrontadas. Estão à procura do conforto. Estão à procura de uma palavra bonita. Estão à procura que lhe passem a mão na cabeça. E quando são confrontadas, elas querem sair da igreja. Por isso é que vimos dentro da igreja, quando há conforto, Deus te curou, Deus te deu, você vai casar, você vai prosperar, você vai ter emprego, você vai ser que glórias, o aleluia e o amém são demasiados. Mas quando o pregador passa a confrontá-las, nem se consegue dar um amém. Não tem como. Quando você é confrontado com o teu pecado, você não consegue abrir a boca porque você até fica envergonhado. E é isso que nós precisamos nos tempos de hoje. Ser confrontados e não confortados. Há uma geração perdida que estão habituados ao conforto. Não querem confronto na vida. Por isso é que estão a se desviar. Estão a mudar de igreja a igreja. Estão à procura de profetas. Estão à procura de profecias. Estão à procura do imediatismo. Quando andam nos maus caminhos. Você está a orar, você está a buscar a Deus, mas anda nos maus caminhos. A palavra do Senhor diz que Ele não ouve a pecadores. E o nosso pecado é como um muro entre nós e Deus. Ele nos separa de Deus. Você tem orado a Deus, mas você tem se examinado? Que pecados você tem escondido no seu coração? Que pecados você precisa confessar a Deus, abrir a boca e confessar diante do Senhor: Senhor, eu sou pecadora, eu fiz isso. Para receber a disciplina de Deus, porque Deus disciplina os seus filhos, Ele corrige os seus filhos.
Ele mesmo disse que ele disciplina. Todo pai disciplina o seu filho. Se você não é disciplinado, se você não se sente mal por aquelas coisas erradas que faz, provavelmente você não é uma pessoa salva. Se você faz do pecado um estilo de vida e não sente nenhum remorso por isso, provavelmente você não é salva. Eu te convido a aceitar Jesus. Eu te convido a aceitar Jesus, a confessar como seu Senhor e Salvador. Quando for para a igreja, levanta. Quando nós levantamos, é um ato de fé. Levanta. Quando o pastor diz levanta, levanta. Aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Coloca Ele no centro da tua vida. Entrega a tua vida a Deus. Entrega todas as áreas da tua vida. Ele vai te ajudar a sair desse vício. Ele vai te libertar do vício. Porque nenhum pecador entrará no reino dos céus. Os idolatras, os adúlteros, os ladrões, os maldicentes não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Eu te convido a aceitar Jesus. Todas as coisas na terra são passageiras. Mas a vida é eterna. Existe uma vida eterna lá no céu. A morte aqui na terra não é o fim. O corpo volta para a terra, mas o espírito vivifica. Ele volta para o Senhor, ele volta para o seu Criador. Aonde é que você quer ir quando partir daqui da terra? Queres ir para o diabo, que é o Senhor a quem você serve se estiver no pecado, ou para Deus a quem você obedece? Examine-se a si mesmo. Arrependa-se e volte-se para o Senhor como filho pródigo. Examine se realmente você é salvo. Se não fores, aceita Jesus na tua vida. Aceita este Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para que Ele e o Pai façam morada em ti. Amém? Aceita o confronto. Deixa o conforto de lado e seja confrontado com a sua vida. Amém? Aleluia. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente. Medita nesses versículos. Medita na palavra do Senhor. Ore a Deus para que Ele revele aonde você não tem caminhado de acordo à vontade dEle. Aonde você tem caído. Que ídolos tem escondido no teu coração. Que pecados você tem cometido todos os dias. Arrependa-se. Tenha um arrependimento genuíno e receba o perdão de Deus na tua vida. Receba a vida eterna de Deus. Ele é de graça. Não é pelas nossas obras. É de graça que recebemos do Senhor. É gratuito a graça de Deus na nossa vida. Amém? E receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que guarda corações e sentimentos. Ainda que a tempestade vier, você não será abalado porque você está em paz. Jesus está aí na tua vida. Jesus diz, no mundo sereis afligido, mas tende bom ânimo. Sereis perseguido. Mas se você tem Cristo na tua vida, você vai vencer. Paulo disse, combati o bom combate e venci. Permaneça em Cristo e vença qualquer adversidade. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que 1000 caiam ao teu lado e 10.000 à direita e tu não sejas atingido. Nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida vai prosperar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja cheio do conhecimento, da vontade e da sabedoria de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Shalom. Amém. A paz.